Ainda não apareceu, Euler. Apareceu, é que é um vídeo e eu só vou soltar depois que explicar umas coisas. Essa aula, ela vai tratar da origem do paisagismo moderno ainda em São Paulo, na década de 20, e depois um pouquinho a partir do Rio de Janeiro, na década de 30, começo dos anos 40, né? É, essa aula, ela vai, então, recortar os lotes que recebem esse paisagismo, né? Embora eu vá inserir isso numa discussão mais ampla da cultura, ela vai mostrar, basicamente, a intervenção dos lotes dessas vanguardas modernas, paulistanas e cariocas, e que estão no contexto dessas cidades que a Bia acabou de mostrar, né? Mas são, obviamente, são ações de uma elite ligada não só à modernização das cidades, à modernização do país, que já vem vindo de longa data, mas é uma modernização da estética, da forma de expressão, da forma de construir e da forma de conviver nessa cidade que deveria receber, então, não só espaços convergentes com essa modernidade que é ainda europeia, né? Mas que tem que ser interpretada numa discussão profunda de país que está sendo feita ou que vem se transformando nessas décadas. Eu vou começar com um vídeo que provavelmente vocês conhecem, mas como eu não sei se vocês conhecem, eu acho que ele é um vídeo muito legal. Ele não tem som. São 3 minutos, vale a pena. É o pessoal chegando na exposição da Casa Modernista, do Warszawski. Os jardins da Mina Warszawski, Mina Klabin Warszawski, esposa dele, e, ao que consta, o mobiliário é de autoria dos dois, embora sempre seja atribuído ao Warszawski especialmente. Renovação estética da Urbe Bandeirante. Bandeirante. Já está posto aí essa questão, já está posta. Ó, exposição da Casa Modernista. Não se pode dizer que todos tenham ficado satisfeitos, mas não perderam o evento. Agora, o que a gente tem aí é um esforço, a exemplo do que está acontecendo, por exemplo, na Bauhaus, em outras vanguardas europeias, de uma obra de arte total, né? Não é só a casa, como são aquelas casas do Heitville também, ou outras que a gente possa lembrar. Você vê até a decoração, até a colcha, né? Graciosos senhores e senhoritas retirando-se da casa modernista, elogiando. Esses cactos se tornaram emblemáticos nesse modernismo. Não só os cactos, mas principalmente os cactos se tornaram emblemáticos. Você pode ver o contraste com a arquitetura que está aos fundos. O arrojo, que nesse momento, nesse contexto dessa São Paulo que a Bia estava mostrando, o arrojo, que é fazer isso e fazer a exposição, adquire muitos significados. Eu agora vou para uma outra apresentação, que é a apresentação
do conjunto da aula, e vou voltar a essa casa, mas vai ser tudo muito rápido, a gente tem que passar por essas questões todas de uma forma resumida, não é, como vocês sabem. Mas eu acho que é interessante porque a gente insere não só o paisagismo, que a gente viu, talvez poderia ter visto mais na disciplina antes do paisagismo moderno, mas a gente insere também um pouquinho desse paisagismo moderno, sua origem aí. Deixa eu compartilhar a tela. Peraí, deixa eu pôr ela em tela cheia antes. Pronto, consegui. Já estão vendo? Tá. Então, essa é a mesma imagem que eu havia começado a última aula. Eu vou repetir algumas imagens das aulas anteriores só para fazermos uns links, né? Mas eu depois vou focar especificamente no paisagismo, né? E aqui, em vez de modernidade tropical em um novo mundo, de modernidade vertigem, como eu vinha chamando nas últimas aulas, eu chamei agora para um novo mundo de modernidade vertigem. Né? Começo lembrando a questão da modernidade, ela não está restrita às configurações estéticas das vanguardas, nem as vanguardas estão restritas propriamente à sua dimensão estilística. Elas se explicam por um universo de sensibilidades, de práticas sociais e de formas de contestação dos institutos sociais naquele momento vigentes, sendo essas formas tendendo a propostas revolucionárias ou não, é preciso que fique claro isso, mas sempre de contestação na formação a partir dessa nova estética moderna, né? Que vai ter, eu não vou voltar às coisas que já foram faladas, embora elas poderem ser, ainda quando foram faladas, muito aprofundadas, mas porque a gente não tem o tempo para fazer isso. Eu só quero fazer um link, então, a esse mundo moderno que surge, né, essa modernidade das cidades, dessas novas formas de governo, dessas novas relações sociais e econômicas que estão postas, é necessária, corresponde como uma forma investigativa, né, uma nova sensibilidade, uma nova representação estética, que também está muito ligada a uma revolução comportamental. Né? Aqui, por exemplo, é um paisagismo, aqui é o paisagismo de uma casa do Le Corbusier, eu não havia mostrado antes, eu havia tido mais interesse nessa do paisagismo do Gevrekian com projeto do Mallet Stevens. Eu acho que é esse projeto aqui, né? E a gente vai ver nos trabalhos do Warshawski, claramente a marca do Le Corbusier, mas eu acho que também em especial dessa casa do Mallet Stevens, né? Pelo que eu me lembro, não tive tempo, não estou com os livros aqui agora, nesse local que eu estou, para conferir, mas pelo que eu me lembro, o Warshawski e a Mina estão na Europa por volta da inauguração dessa casa, 27, né? Não que eles tenham tido contato com ela, mas que certamente eles estão em contato com essas experimentações que estão sendo feitas, com as quais o Warshawski já estava comprometido, e o próprio meio intelectual em que a Mina Klabin, uma mulher com uma formação muito refinada, que é o dos modernistas em São Paulo, que já desde a exposição da Anitta, de 17, vem se organizando, e desde a Semana de Arte Moderna, formam como um grupo muito coeso, e que, meados do século, em boa parte, não o Mário de Andrade, mas muitos deles estão em Paris com essa vanguardas, como eu já mostrei na aula anterior, e depois o próprio Blaise Cendrars vem passear no Brasil
com os modernistas, basicamente a Tarsila, o Oswald, e aquele pessoal da elite que está apoiando. Você tem os Prado, Paulo Prado, a Olivia Guedes, apoiando os modernistas, ao passo em que você tem outros dessa elite, como o grande exemplo, é o... de novo fugiu, que nem da outra vez, da Vila Quirial, né? O nome dele. Mas Freitas são marcos. O Freitas Vale, né? Que inclusive eles estão mandando esse pessoal para a Europa, não a exemplo do Rio de Janeiro, a partir da Escola Nacional de Belas Artes, da Escola Imperial antes de Belas Artes, mas a própria elite paulista está fazendo também seus fluxos com a Europa, que são constantes, né? Na verdade, na década de 20, tem o livro lá, que eu já mencionei, Orfeu Estático na Metrópole, do Nicolau. Quando essa citação, não lembro agora se está nesse livro ou não, em outro local, mas quando o pessoal ia para a Europa, saiu em viagem, saía no jornal, voltou depois de uma estadia de alguns meses na Europa, fulano, beltrano e cicrano. Então isso era absolutamente natural, o que esses jovens brasileiros, com apoio de uma parte dessa elite, fazem na Europa é frequentar os ateliês de vanguarda, os ambientes de vanguarda, como eu já mostrei muito rapidamente na aula anterior, né? Obviamente, essa investigação moderna, ela não se estende, ela vai se debruçar sobre a cidade, ela vai se debruçar sobre a habitação social, lá com o Mies, com o pessoal da Bauhaus, né, a exposição que eles fazem mais ou menos nessa época também, do final dos anos 20, né, mas você vai ter também a investigação do paisagismo, que não vai ficar estrito a essas formas do paisagismo europeu ou daquele jardim elétrico do Mallet Stevens na exposição de 25. Né? Eles vão procurar outras linguagens, né? O próprio Church, que vai ser, ele vai se locomover para... vai haver fluxos, né? Na década de 20, muitos intelectuais, arquitetos, artistas europeus saindo das condições europeias, que vão se tornando cada vez mais dramáticas depois do pós-guerra, vão para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos você vai ter também uma experiência modernista muito importante, como é esse jardim clássico do Thomas Church do final dos anos 40. Né? O Tunnert é o que vai para os Estados Unidos. Enfim, são histórias que não dá para entrar aqui agora, mas existe literatura sobre isso. Né? Vocês vejam o arrojo desse desenho aqui. Né? Mas como que isso fica especificamente em São Paulo e no Brasil, a partir de São Paulo e Rio de Janeiro, é o que eu quero mostrar hoje aqui para vocês. Né? Deixa eu só tomar cuidado com a hora. Né? Esse aqui é um mapa para mostrar a expansão da cidade de São Paulo, né, em 1872, com cerca de 30 mil habitantes, quando a gente está em 1930, portanto, aqui é o espaço da vida de uma pessoa, né? 81, desculpe, né? 90 ele tem 60 mil habitantes, em 81 para 1930. Olha, esse é o crescimento que a Bia vinha falando para vocês ainda agora há pouco. É muita coisa, né? Em 30 ele está se aproximando de 1 milhão de habitantes, a cidade, né? E, inclusive, se industrializando, competindo, passando a ser uma cidade tão importante como o Rio de Janeiro, não no mesmo sentido, mas não é à toa que muitos presidentes da República, a sede da República é no Rio de Janeiro, são paulistas, inclusive aqueles que estão fazendo essas reformas que a Bia mostrou ainda há pouco. E aqui é para mostrar que São Paulo também está se reformando, é uma outra face, além daquela que a Bia, felizmente eu trouxe um outro exemplo, né, que aqui é a Praça da Sé. Isso daqui, olha, tudo que está em azul hoje, né, esse desenho aqui é a Praça da Sé, é a Catedral da Sé atual, né? Aqui a gente vai ter os palácios do Ramos de Azevedo, isso tudo aqui vai ser demolido
depois pelo Prestes Maia, né? Tudo isso aqui vai ser demolido pelo Prestes Maia, e esses últimos edifícios aqui vão ser demolidos só pelo metrô, já nos anos 70. A primeira transformação que a gente vai ter, então, é a demolição desses quarteirões aqui ficava um teatro importante, esse arranjo que persistia aqui. E tudo isso aqui é demolido, inclusive a Sé Colonial de Taipa é demolida, não é? Que é esse grande alargamento que a gente vê aqui, não é? Para criar, vão surgindo esses prédios modernos, o Santa Helena, que é um prédio também muito emblemático desse período, né? E é aqui que vai ser construída gradualmente a Praça da Sé. Desculpe, a Catedral da Sé. Depois tudo é novamente remodelado. Depois, se vocês quiserem, tem textos que contam mais em detalhe isso daí, né? Então, essa é a capital paulista. Somem isso que eu estou trazendo com o que a Bia acabou de trazer, para que a gente possa entender, então, como que é feito o paisagismo. E que paisagismo é esse? É o paisagismo dos grandes lotes, dessas elites que podem pagar por esse refinamento, né? De novo, aqui, essa é a Vila Penteado, né? Eu já tinha mostrado esse slide antes, mas agora aqui eu vou mostrar com o projeto de paisagismo, querendo mostrar o paisagismo. É um paisagismo de feição inglesa, de feição francesa, mas que começa a ter também, já na década de 20, alguns arranjos que vão se aproximar dos jardins residenciais ingleses, da Gertrude Jekyll e de outros personagens do tipo. Então, aqui é a Vila Penteado, a Avenida Higienópolis, que é aqui, e mesmo esses jardins públicos, sempre inspirados nesse paisagismo francês, porque o paisagismo francês, mesmo quando a gente olha e pensa que é inglês, muitas vezes ele é esse paisagismo francês da segunda metade do século XIX. Né? Isso aqui está posto aqui, muito emprego de plantas exóticas, não é? Raramente o emprego de plantas nativas brasileiras, mas quando ele acontece, ele não acontece dentro de uma linguagem programática. Vamos ver. Né? O Dieberger, é do Dieberger esse jardim aqui. O Dieberger tem um volume muito interessante em que ele mostra várias soluções de jardins, inclusive para espaços os mais diversos, né? Mas eu gosto desse trechinho quando ele começa o que é o jardim. Portanto, é um trabalho de divulgação deles, né? Uma casa que vão fazer jardins públicos, o projeto do Ibirapuera, o primeiro projeto do Ibirapuera surge nessa época também. Uma casa moderna e bonita exige um jardim executado de acordo com o estilo da mesma, né? Nos anos 50, isso deixaria qualquer arquiteto jovem arrepiado, essa frase. Mas veja que interessante. Uma casa moderna e bonita exige um jardim executado de acordo com o estilo da mesma, assim como um lindo quadro necessita de uma moldura adequada. O jardim não é somente a moldura da casa, está mais avançada do que alguns colegas hoje, essa afirmação. O jardim não é somente a moldura da casa, demonstrando o gosto de seu proprietário. O papel do jardim vai além. É ele que propicia aos moradores da casa os maiores prazeres, que no trabalho, ao seu trato, convida a permanência ao ar saudável da natureza, que alegra pela diversidade das suas plantas e flores, que ensina a observação das coisas da natureza e que implanta na alma sensível das crianças o amor pela liberdade, reconfortando-as na permanência do ar infestado das salas de escolas e quartos fechados. Bom, o campo simbólico posto em movimento aqui é extraordinário, né? Em São Paulo, o último parágrafo, onde o preço do terreno sobe ao fantástico, raros são os proprietários possuidores de grandes áreas que se destinam a serem ajardinadas. Os grandes parques, com extensos parques de divisão, estilo inglês ou natural, com majestosos argumentos de árvores e arbustos, são permitidos aos proprietários fora da cidade e nas fazendas, onde eles não são obrigados a economizar terreno. Na cidade, porém, o arquiteto paisagista vê-se na contingência de aproveitar os poucos metros de terreno destinados ao jardim, etc.,
que, por exemplo, seriam estes exemplos que estão aqui, né? O que acontece é que eu estou um pouco preocupado já com o horário, né? Eu queria chegar pelo menos ao Burle Marx, mas vamos lá. O que acontece é que no Brasil do século XIX, a condição tropical do país inspira uma visão romântica da natureza na construção de uma identidade nacional. No início do século XX, essa condição desdobra-se em projetos que incorporam e ampliam a discussão das raízes do país frente a um desejo e necessidade de modernização em várias áreas da cultura. Vamos lembrar que é o tempo do neocolonial, né? Ainda na época da Primeira Guerra Mundial, é feita aquela famosa exposição, aquele famoso argumento do neocolonial como um estilo brasileiro. E daí emerge no Rio de Janeiro, por exemplo, o Lúcio Costa, coisa que vocês, imagino, já tenham ouvido, senão certamente essas coisas vão fazer parte de disciplinas mais específicas sobre essas questões. Em São Paulo, com a economia do café, a diversificação de atividades, o crescimento urbano e a atualização dos modos de vida, os modernistas concebem um projeto. O que precisa entender é que os modernistas concebem um projeto de ruptura, mas eles não estão dissociados do meio social, cultural e urbano em que eles existem e desses fluxos contínuos entre Europa e Estados Unidos e Brasil, Hemisfério Norte e Brasil, né? Concebem um projeto que integra a memória do passado colonial, como já vinha sendo discutida nessas discussões de Brasil, e a natureza tropical em uma recriação da contribuição das vanguardas europeias com as quais estão em contato. E daí vem a força criativa, muito criativa, dessa elite modernista, jovem ainda, mas que a partir da década de 30 vai ocupar cargos importantes no Estado, né? E nas instituições que estão sendo reconstruídas. Em certo sentido, os trabalhos de Anitta, Tarsila e outros antecipam o referencial estético e simbólico que permitirá a elaboração de um programa paisagístico peculiar à habitação e à cidade industrial brasileira. No entanto, desafiando a paisagem prevalecente até então, permanece como um fato artístico e ambiental isolado e distinto na cidade. Não é distinto da cidade, é distinto na cidade. Essa tensão entre modernidade e tradição, entre natureza e cidade, entre artes e arquitetura, foi fundamental para a elaboração de uma proposição em uma linguagem modernista no paisagismo brasileiro, contribuindo para novos olhares para a paisagem. Lembra, a que a gente acabou de ver naquele vídeo, a casa modernista e a outra casa e o terreno aberto. Claramente é uma área de expansão da cidade, em que você, de repente, cria uma casa modernista que está atendendo a um mercado muito restrito, mas que é tratada de forma programática, né? Não só os manifestos são programáticos, mas as próprias obras de arte e, no caso, a arquitetura é programática, né? Eu já tinha mostrado um pouco esse slide, né? Com o Blaise Cendrars aqui, Tarsila está na sua fazenda, em 1924, com o Blaise Cendrars, que veio ao Brasil, né? E aqui um pouco dessa obra, que a gente já viu também um pouquinho, é uma pena, porque certamente isso pode ser estudado em muitos detalhes, né? Os modernistas aqui, essas representações tropicais, né, da Anitta, depois a Tarsila representando, sempre é simbólico, é quase iconográfico, né? Essas representações, elas trabalham com símbolos, e elas convidam esses símbolos do Brasil agrário dentro de um Brasil moderno, de um Brasil que se quer moderno, ou pelo menos dessas principais capitais que se querem modernas e de uma república que se quer dessa forma. Então, eles fazem uma síntese nova aqui, sem dúvida alguma, uma síntese nova, né? E esse quadro muito interessante, a Tarsila pintou para dar para o seu marido no final dos anos 20. Isso aqui são desenhos de Tarsila quando ela vai com Blaise Cendrars para Ouro Preto, que depois ilustram um livro de viagens do Blaise Cendrars. Mas aqui é um quadro clássico desse modernismo,
do final da década de 20, ela faz para o Oswald, com quem ela era casado nesse momento, ela doa. Quando eles se separam, ela troca um quadro do De Chirico por esse, para ficar com ela, né? E o Oswald, tudo bem, de boa, mas esse quadro, ele vai ter por trás disso a ideia da antropofagia. Muitas pessoas vão comparar com a escultura do Rodin, né? Mas para nós interessa aqui hoje a presença desse cacto, né, debaixo desse sol. Claro que isso pode estar representando paisagens do Agreste, sem dúvida alguma, paisagens dos sertões brasileiros, que, como a gente viu, já vinham sendo visitados por viajantes europeus, depois pelas próprias instituições brasileiras, mas ele tem a ver também com outro lugar, que é a fazenda da Tarsila. Isso aqui é uma foto da fazenda da Tarsila. Interessante como o arranjo está posto aí, né? Porque esse fundo com mais verde não era assim, né? Você vê a fazenda mais em campo, e aqui é o mesmo local com os modernistas reunidos, né? O Oswald, a Tarsila, toda a turma reunida aqui, Mário, nessa fazenda dela, né? Ou uma outra foto de Oswald e Tarsila na fazenda, né? Que tudo isso tem inspirado, esse modo de viver deles entre Paris, São Paulo e a fazenda, tem inspirado esse modernismo, é algo muito relevante, né? Ou mesmo, então, esse desenho do Lazar Segal, em que ele representa Mário na rede, de 1930. Também é muito interessante. E aqui as folhinhas da bananeira pequenininhas ao lado. Vocês vejam que há todo um imaginário, e ele é muito mais amplo do que isso que eu estou mostrando, só para a gente chegar no momento em que o Warszawski havia feito um manifesto em prol da arquitetura moderna, né? Ele constrói a casa dele da Mina Klabin, que agora a Mina Klabin Warszawski, né? Na propriedade dos Klabin, que era uma família industrial ali na Vila Mariana, dona de muito daquelas coisas ali, né? Que vão ser parceladas. E aí vem essa planta do Warszawski, e a Mina Klabin faz o paisagismo. Ela não tem nenhuma formação de paisagismo, nem havia nesse momento, e nem haverá por muitos anos no Brasil, uma formação específica de paisagistas. Os paisagistas no Brasil, eles eram formados ou na agronomia, né? Muitas vezes, por exemplo, indo para a Bélgica, para outros países onde haviam escolas de arquitetura paisagística, mas muitas vezes ligadas à agronomia, e nos Estados Unidos ela vai surgir um pouquinho depois disso, ligado à arquitetura também como escola, né? Por influência do Tannert, né? Do Gropius. Mas aqui no Brasil, você não tem. Então, ela surge também muito ligada às artes. É o caso da Mina Klabin e é o caso do Burle Marx, né? Mas muito ligada às artes, e essa discussão toda da arquitetura e das artes que está posta aqui. Então, quando ela faz esse desenho dos cactos, né? E aqui é interessante porque a gente tem fotos que mostram em vários momentos essas imagens, esses lugares. Há inclusive, não são só os cactos. Eu que me interessei por separar os cactos, né, como esse símbolo da modernidade. Aqui são os guapuruvus que eles plantam também nesse jardim, que não eram usados em paisagismo residencial. Há referências de que eles eram usados, é uma planta nativa do Vale do Paraíba, mas que há referências deles serem usados em paisagismo das áreas públicas, mas não no paisagismo residencial. O que isso significa? Isso aqui os cactos também não eram usados, ou pelo menos eu não tenho referências boas de seu uso, embora já nos jardins italianos os cactos apareçam naqueles jardins italianos renascentistas, não há um uso dessa forma, eles estão mais presos no cactário. Nessa mesma época, é feito no fundo do Museu do Ipiranga, onde funcionava o Jardim Botânico naquela época, é feito um cactário,
né? Bem interessante, contemporâneo é isso daqui. E você vê que aqui tem vários tipos de cactos, inclusive o mandacaru, né? Que havia lá também, por todo esse interior aqui, nessa região que eu tô, existem esses cactos. Eles podem se tornar árvores muito grandes, né? Árvores, talvez não seja a melhor forma de dizer, atingindo 4 metros, tanto que o Manuel Bandeira tem um poema muito bonito de um cactus que cai e interrompe a vida da cidade. É um poema que merece ser visto também na sua profundidade, né? Mas aqui você vê a casa plantada e essa floresta começando a crescer, tal como hoje a gente vai encontrar lá, né, ao redor dessa casa modernista. O que acontece de diferente aqui já não é nem tanto se se a planta é nativa ou não só, mas é que a planta nativa e todo o arranjo dela é usado em diálogo com a casa modernista, com a casa moderna. E não da mesma forma que está naquele trecho do prospecto do Dieberger, como eu mostrei aqui, né? Ele é usado dentro como... isso está tudo integrado dentro de uma arte moderna que se quer total e que envolve, inclusive, as formas de comportamento que precisam ser modernas agora, né? E aí temos essa casa, que vocês viram o filme. Vocês devem estar ouvindo uma sonoplastia de fundo e eu não tenho como evitar, né? Eu espero que não interfira muito com a aula. Mas interfere comigo. Vocês me dão um minuto? Desculpem. Essa coisa de trabalhar em casa tem essas coisas. Era uma pessoa com moto buzinando aí na frente sem parar e não ia parar, então eu precisei interromper, né? Aqui é a casa da Rua Itápolis, da exposição de 30, né? E vejam esse interior. E olha só que interessante nessa decoração. Aqui, influência clara do Leger, né? Na Tarsila, né? Mas também essa influência, essa busca quase de um primitivismo que está acontecendo nesse quadro, por exemplo, como eu mostrei nas pinturas da Tarsila, desde a volta dela da viagem de Ouro Preto. E vamos lembrar que o Blaise Cendrars era ligado aos surrealistas. Essa questão do primitivo, do espontâneo na arte, é uma das pautas desde o início do século XX, né, na linguagem moderna. A preocupação com isso remonta a períodos bem anteriores, mas essa expressão moderna, ela é uma das formas de valorizar. Então, o que você passa a ter aqui, olha, algo que possa lembrar o Pão de Açúcar, enfim, são símbolos dessa paisagem que são reinterpretados pelo modernista segundo uma visão europeia, mas que agora precisam ser traduzidas também em toda uma ambiência, em toda uma forma de comportamento. Isso aqui é uma reunião da Sociedade de Artistas que se reunia na casa dos Warszawski, lá na Rua Santa Cruz. A gente tinha duas, uma com os Warszawski e com essa turma e outra com o Flávio de Carvalho. Algumas das suas reuniões terminaram com a polícia, né, interrompendo a festa, né, e tem toda essa questão comportamental também, que está implicada na arte moderna, que está posta aqui, a Semana de Arte Moderna de 22, no templo da arte tradicional, da arte oficial paulistana e até pouco tempo europeia, e ainda nesse tempo europeia,
é quase uma ação dadaísta, né? Ela tem muito do Dadá, né, no que acontece lá com Villa-Lobos, com a turma toda dos modernistas na coisa. E é também a caricatura, isso está gerando muitos debates. Eu gosto muito dessa caricatura, né? Em que ela é feita também no contexto na revista Ilustração Brasileira, Weekend Moderno. É um bom humor. As caricaturas são um outro tema. A Bia está falando de temas, né, que a gente precisa. As caricaturas são um outro tema. A gente tem as caricaturas já do Porto Alegre, várias caricaturas que vêm vindo, sempre muito críticas dos políticos, né? E elas também são um indicativo muito grande dos problemas e das questões culturais que estão postas aqui. Então, aqui é depois da casa do Warszawski, lá no Rio de Janeiro, né? Mas, assim, eles estão... fez lá o weekend para os amigos, e ele fala, olá, não corram todos para o terraço, vocês derrubam a minha casa. Eu acho muito engraçado o humor de como que isso também está sendo recebido, né? Então, isso está suscitando debates públicos também, uma série de questões, né? A questão é que a Mina faz esses jardins pioneiros em São Paulo, né? A gente tem esse Rio de Janeiro que a Bia estava mostrando ainda há pouco aqui, a Avenida Beira-Mar, como que a foto entre 1909 e 1919, como que é esse Rio de Janeiro capital. A gente, quando fala de Rio de Janeiro, a gente tem que lembrar que ela é capital federal já há um tempo do Império, sede do vice-reinado, capital do Império e capital da República agora. Ela tem um fluxo cultural intenso. São Paulo está com esse modernismo industrial e tal, mas o Rio de Janeiro tem uma densidade cultural imensa, né? E aqui está acontecendo um encontro entre Lúcio Costa, que vinha vindo do neocolonial, ele de repente é chamado no Estado Novo para dirigir, desculpe, na Revolução de 30, chamado para dirigir a Escola Nacional de Belas Artes, de Arquitetura, né? E ele rompe com o Mariano, que era seu mentor até então, dentro do neocolonial, nessa discussão de Brasil, que está acontecendo, não é inventada agora, ela vem já de muito tempo, mas ela agora começa a e a Revolução de 30 vai ter uma preocupação com a sua modernização muito forte, por razões que não daria para explicar aqui agora, que passa por todas as crises da República Brasileira, dessa chamada Primeira República Brasileira. Mas então o Lúcio Costa reformula o ensino de belas artes, oferece também uma vertente moderna, né, ao qual vão se agrupar um conjunto de arquitetos que vai formar depois o que se chamou de Escola Carioca, né, e convida o Warszawski para ensinar na escola. Então, o Warszawski vai ficar um tempo no Rio de Janeiro, a Mina não vai junto, está nascendo seu filho, ela, pelo menos é a história que eu tenho, algumas dessas histórias me foram trazidas pelo Maurice Warszawski, que era filho, depois do casal que me deu... enfim, desculpem, eu já queria começar a aprofundar com coisas que a gente não vai ter tempo, né? E eles fazem uma casa que também é inaugurada, olha, a exposição da Casa Moderna, inaugurou-se ontem em Copacabana, uma exposição do arquiteto Gregory Warszawski. Ele e o Lúcio formam uma firma, né, que vão construir essas arquiteturas modernas. E nessa casa, uma das coisas importantes que vai ter é a visita do Frank Lloyd Wright, né? Então, essa aqui é a casa feita numa encosta muito grande, ela é feita nesse desnível, né? E essa é uma outra casa do Warszawski, né? Aqui eu já vi um comentário de que o paisagismo, e vocês veem, não tem muito espaço para paisagismo, teria sido feita pela Mina. Eu li isso em algum lugar, mas não tenho comprovação de que a Mina tivesse ido com o Warszawski para lá. Então, é mais uma dessas coisas que valeria a pena aprofundar. Talvez até alguém já tenha estudado isso e eu não estou sabendo, né? Mas aqui é uma figura dessa casa, né? Com seu terraço-jardim, com vários elementos, né? Que a Casa da Rua Bahia também
tem, de certa forma, né? Com os espaços. E, na ausência da mina, quando o Lúcio e o Warszawski constroem essa outra casa aqui, da família Schwartz, né? Eles querem o paisagismo. O Warszawski já vinha trabalhando dessa forma. Então, o Lúcio Costa chega e fala, olha, do outro lado lá da encosta, onde eu moro, tem um rapaz muito talentoso, ele queria até fazer arquitetura, eu já recomendei a ele que ele vai estudar artes plásticas, ele é muito talentoso, e ele cuida lá do jardim da mãe dele, das rosas, de uma coisa, trabalha muito bem, não é? E é uma pessoa que ainda vai chamar a nossa atenção, vamos chamá-lo, é artista, né? Na impossibilidade da mina fazer, vamos chamá-lo para fazer o paisagismo dessa casa. Então, Roberto, dá uma chegada aqui, vamos fazer, você faz esse jardim? E o Roberto fala, faço, né? E esse Roberto, o nome dele completo, Roberto Burle Marx, claro que esse diálogo está um pouco, tem uma coautoria minha, né? Mas o fato é que ele faz esse primeiro jardim. Olha como estava desenhado no projeto o Jardim do Terraço. Era previsto um jardim no terraço, mas esse jardim não tem forma, embora haja um elemento central aqui, né? E assim o Burle Marx interpreta, esse é o primeiro jardim do Burle Marx, conforme ele mesmo relata, né? E aqui você não vê ainda os elementos que vão se tornar característicos do Burle Marx, que nos anos 40, nos anos 50, vai fazer com que Gideon, Benévolo, todos os críticos de arquitetura vão falar, é o maior paisagista vivo. É algo emocionante aí, né? Se você pensar dessa forma. Em 34 a 37, mas você já começa a ver que eles começam, tem uns filodendros, umas coisas aqui, que são plantas nativas, que ele vai colocando. Ora, já vinha do programa da Mina fazer isso, já vinha do programa modernista fazer isso. Se vamos fazer um jardim, vamos fazer um jardim como? Ele tem que ser programático, como essa arquitetura, como essa ambiência que nós estamos fazendo. Ele deve, então, ser brasileiro. Né? Mas como construir um jardim brasileiro? Né? Então, o Burle Marx vai estar estudando na Escola Nacional de Belas Artes como artista, né, que ele nunca deixou de ser, né, e de 34 a 37, ele é convidado, um arquiteto recém-formado na Escola de Belas Artes, meu Deus, vai fugir o nome dele para mim também, muito conhecido, desse grupo, ele é convidado para trabalhar no Recife, o Recife estava tendo toda uma vanguarda, toda uma discussão. Luiz Nunes, é o Luiz Esse Nunes. mesmo. Ele vai trabalhar lá e ele chama o Burle Marx para trabalhar no Parques e Jardins do Recife. E ele vai fazer uma série de projetos muito importantes no Recife, né? Na diretoria de arquitetura. Está escrito aqui, sob coordenação do Luiz Nunes, no meu próprio slide. Né? E ele faz, por exemplo, um conjunto de projetos. Então, quando a gente olha esses projetos, o que a gente vai ver aqui, as Vitórias Régias. As Vitórias Régias já haviam comparecido como um ícone de Brasil, mas elas estavam como um ícone não num paisagismo urbano. Né? O Burle Marx, lá no Recife, ele sai viajando, ele vai fazer uma série de viagens pelo interior, coletando plantas brasileiras. Né? Então, aqui você vai ter uma série de plantas, a aninga, uma série de outras plantas que ele põe aqui, mesmo pelo desenho você consegue reconhecer isso, né? Mas quando você olha o desenho da praça, o Jardim da Casa Forte, o que você vê? Você vê uma solução que nós chamaríamos, grosso modo, de eclética. Você tem um eixo de simetria marcando nessa direção e um outro eixo de simetria marcando nessa direção aqui. Né? E a gente vê aqui, por exemplo, além dos jardins, você vê esses tanques. Né? Aqui é a planta, né, do Jardim da Casa Forte. Eu tenho essas plantas. Quando as aulas eram presenciais, a gente podia trabalhar em cima delas. Eu tenho as cópias delas, obviamente. Né? Mas veja aqui o detalhe construtivo. Essas plantas, elas não estão aqui flutuando ao bel sabor, como seria na natureza, né? Ao acaso. Elas estão plantadas, literalmente, dentro dessas plantas. São plantas aquáticas com uma parte aérea, né? E que aqui é um arranjo organizado. É fruto de um projeto, claramente. Né? Mas é um projeto cuja linguagem não tem nada
de uma linguagem moderna de jardins. A sua modernidade está em trazer essas plantas programáticas como parte desse projeto paisagístico de cidade, essas plantas nativas como parte desse projeto paisagístico de cidade. Né? É diferente do que havia sido feito no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Nós temos arranjos com plantas nativas, já desde o Império, desde o Glasiou, que já tinha usado também plantas nativas, mas agora isso está dentro de um discurso novo, né? E aqui são fotos desse projeto, né? A gente vê um cuidado de projeto muito grande, mesmo com os materiais, com as coisas, né? Um detalhe que, para quem faz projeto de paisagismo, é muito importante estar sempre atento a esses detalhes, ao modo como você percorre o espaço, como você vislumbra o espaço, né? E aqui, aqui é um trecho até que surgiu, ele está no meu doutorado, mas ele surgiu também um pouquinho com contribuição do Nicolau Sevchenko no meu mestrado, né? No meu mestrado eu discuti esses cactos e bananeiras dos modernistas, e o Nicolau fez questão de fazer uma longa discussão sobre isso na arguição do mestrado, né? É uma história pessoal interessante, porque ela me permitiu dar continuidade a isso, como eu queria fazer dentro da FAO, porque inicialmente a questão da vegetação, como cultura, não estava sendo vista como uma questão potencial para ser levada adiante. Em um outro momento eu conto isso para vocês. Mas a tropicalização de nossa paisagem correspondia à necessidade de uma elite que, agora urbana, tinha suas raízes na lavoura e sentia-se premida por grupos emergentes estrangeiros que marcavam sua presença na cidade, com suas mansões na que deveria ser a tradicional Avenida Paulista, ou outras, Higienópolis, etc., em uma miscelânea estilística carregada de exotismo. Eu quero dizer que eu não falo isso. Eu não gostaria que miscelânea estilística carregada de exotismo tivesse o peso de preconceito, né? De negativo. Ficava, assim, parte da alta burguesia paulistana disposta a financiar os cactos e bananeiras dos modernistas, como foi o caso de Paulo Prado. Estavam inclinados, em alguma medida, a um projeto ideológico de valorização e invenção da descoberta da paisagem brasileira, e isso mesmo antes dos modernistas, né? E são algumas obras de arte do Burle Marx para mostrar que, nesse momento, o Burle Marx está fazendo uma arte figurativa, nos anos 30, está fazendo uma arte figurativa, mas é moderna, dentro da Escola Nacional de Belas Artes, né? E aqui está o grande turn point do trabalho do Burle Marx. Como vocês sabem, no final da década de 30, tem toda uma história que não precisamos reconstituir. O Le Corbusier vem para o Brasil trabalhar, o seu projeto é reinterpretado pelos arquitetos modernistas, e o Burle Marx, como não poderia deixar de ser, é chamado para fazer o projeto de paisagismo do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, que é esse marco da arquitetura moderna brasileira, né? Um prédio, talvez um dos mais importantes desse período aí, se não o mais importante nesse período. E aqui o primeiro projeto de jardim que o Burle Marx faz, você vê aqui, sabe? Ele ainda tem a composição, a forma de organização dos seus jardins mais ligados ao ecletismo, né? O que a gente tem aqui, para entender melhor essa forma de plantar que o Burle Marx faz, com essa quantidade imensa de plantas nativas que ele usa aqui nesses canteiros, a gente precisaria voltar aos seus jardins do Recife, onde esses arranjos já estão presentes. Por exemplo, na casa do Brenan, já tem um arranjo muito semelhante a esse daqui, coisa que a gente não tem como analisar agora. O que é interessante para nós aqui é que, de alguma forma, e eu não sei reconstituir isso, talvez alguém já tenha conseguido avançar nisso. Na verdade, eu ia ao Rio para conversar com o Burle Marx, e uma das perguntas que eu tinha para ele era essa. E foi o momento em que ele foi assaltado lá e logo foi internado e veio a falecer, né? Então, eu não pude conversar com ele, essa pergunta, mas é muito interessante, porque aqui
nesse momento, o próximo projeto do Burle Marx, que é já dos anos 40, já aparece com esse desenho. Esse desenho dessas amebas que lembram os quadros das vanguardas europeias, ou parte delas, né? Com as plantas nativas. E aqui tudo começa a ser refeito. Aqui, então, a gente tem uma síntese de linguagem nova do paisagismo moderno brasileiro, que vai ser identificado como paisagismo moderno brasileiro por muito tempo, inclusive internacionalmente, né? Mas de onde vem esse desenho? E como que ele se distancia tanto em uma década dessas formas de projetar anteriores, né? Veja, isso aqui é o guache, o Burle Marx fazia guaches dos seus desenhos, dos seus projetos, que eram... Aqui é o projeto, né? Aqui é o projeto propriamente dito, com a plantação, mas ele tem aqui uma representação em guache dessa modernidade, né? Esses guaches têm uma história interessante também, né? Mas veja, quando a gente olha os murais, a azulejaria, e a azulejaria é uma reinterpretação também dessa herança colonial, a qual o Lúcio Costa estava muito ligado, né? O Burle Marx, ele colabora nessa azulejaria toda que é feita aí, né? Onde a gente começa a ver uma linguagem moderna, né? E com esses mesmos desenhos sinuosos, há uma síntese nova muito importante aí, que depois a gente vai ver, por exemplo, em Pampulha, na igreja de São Francisco, né? Nessa mesma marquise que está aqui já do Niemeyer, há toda uma síntese de linguagem nova que acontece nesse momento aí. E eu acredito que essas questões estão interligadas, né? Os próximos jardins do Burle Marx vão ser para uma elite realmente muito refinada, fora do Rio de Janeiro, como é o Jardim de Odete Monteiro, em Petrópolis. É uma fazenda, né? E ele tem, então, a possibilidade de fazer um parque inglês, literalmente, um jardim moderno brasileiro. Esses jardins do Burle Marx, que tem uma escala da paisagem, que inclusive deixam a paisagem de fundo trazida para dentro do projeto, nessas montanhas aqui, dessas florestas tropicais, né? É um jardim imenso, né, a ser percorrido totalmente numa coesão entre a linguagem moderna do desenho e toda essa questão programática adquirindo já uma certa maturidade no final dos anos 40. Esses jardins são muito difundidos, é contemporâneo àquele jardim do Church que eu mostrei para vocês antes. Há influências ou não? Alguém poderia se aventurar por aí também. O Burle Marx vai ser convidado a fazer jardins de uma casa do Neutra, se não me engano. Né, coisa que, sem o material que eu tinha aqui, eu não tinha como consultar, falando de memória. Agora, esse jardim, onde é tudo marcado pelo passeio, por esses de locomover, ele não tem uma dimensão do estar. Né? Aqui, se a gente tivesse numa aula propriamente de paisagismo, de projeto de paisagismo, haveria muito a ser discutido. Né? Essas plantas nativas que ele vai usando na configuração. Né? E aí diz o Tabacou, que foi um colaborador do Burle Marx, Roberto nunca diz, eu quero algum arbusto de porte médio de flor amarela, bem ao gosto dos arquitetos. Ao invés disso, ele dá o nome da planta porque sabe exatamente o que ele quer e por que quer, ou seja, a planta que entra aqui não é uma planta grande, de folha grande, porte amarelo abstrata, ela já é aquela planta que o paisagista está vendo. E essa é uma postura bem diversa daqueles que procuram uma lista de plantas para especificar uma planilha botânica que desconhecem, como se o dar nome às plantas fosse fazer paisagismo. Né? Ao contrário, devemos procurar conhecer o nome das plantas, como dizia Robert Coelho Cardoso, que teria que ficar para depois da Segunda Guerra Mundial falar dele, porque não esquecemos os nomes de nossos amigos. Isto é, porque temos intimidade com as plantas. Né? O paisagista, no seu exercício, aquele que é paisagista, o arquiteto, o artista que é paisagista, ele não está trabalhando com o paisagismo de uma forma abstrata. Né? E aqui é um outro paisagismo do Burle Marx,
É um desses também mostrando que ele faz também paisagismo em lotes pequenos, já com essa linguagem, né? Vocês veem todos os elementos aqui. Já é um paisagismo mais posterior, em que a linguagem do Burle Marx está amadurecida, né? E talvez a obra-prima mais importante do Burle Marx, patrimônio mundial reconhecido pela Unesco, né, que é o sítio em Santo Antônio da Bica. Algumas das fotos que eu mostrei para vocês desses jardins do Burle Marx são minhas, né? Eu tive a oportunidade, fiz questão de conhecer esses jardins e muitos outros jardins de outros paisagistas, né? Um paisagista, ele não se forma sentado, ele se forma na paisagem, né? Sítio Antônio da Bica, em Guaratiba, que ele adquiriu em 49. Em 83 ele doou ao governo, né? Aqui tem a planta, mas é inacreditável a beleza desse projeto. Depois ele chama arquiteto para fazer um estúdio dele, acho que é o Gil Borsoi, que ele chama para fazer o estúdio dele lá no topo, né? E aí tinha toda uma interação de arte. Aí ele convidava, o cozinheiro dele era um camarada especial, né? Ele tinha, só de filodendros, mais de 500 espécies cultivadas aí, né? Como é que fala? Aqui ele chamava as pessoas e cantava, porque ele gostava de cantar ópera, né? Ele fazia os arranjos de flores, deixa eu ver se tem algum aqui. Aqui, por exemplo, né? Ele era um artista completo também, integral, um artista único, né? Então a gente nunca deve pensar no Burle Marx como, essa minha posição, né, como um paisagista, mas como um artista completo, onde os jardins são parte de uma produção muito elaborada, né? E daí o interesse que ele despertou, inclusive internacionalmente. Não foi o único a despertar, mas também, com seu lado negativo, é que o paisagismo brasileiro passa a ser visto a partir dessa linguagem muito peculiar que o Burle Marx, e que vai ser reconhecida nesses tratados clássicos de história da arquitetura moderna, internacional. Mas ele não era... Então, aqui, essa aula, eu acredito que o meu tempo tenha já acabado, acabou há 6 minutos, eu só mostrei para vocês a gênese, eu chamaria essa aula da gênese de uma linguagem moderna. Porém, essa gênese não explica bem o que é o paisagismo brasileiro que a gente vai ter. E esse não é o único paisagismo que está sendo feito. O paisagismo que a gente chamaria de não moderno está fazendo trabalhos magníficos ao longo desse período todo. Mas o que vai ficar para nós é o paisagismo moderno. A gente teria que entrar nessa apreciação do detalhe ao conjunto, né? A segunda metade do século, aqui tem coisa que eu não vou poder avançar com vocês, né? Eu só traria o paisagismo em São Paulo, do Valdemar Cordeiro, né? Como que a linguagem muda e por que ela muda. E o paisagismo do Burle Marx também muda na sua linguagem, né? Mas essas são outras histórias que a gente não tem tempo para colocar aqui hoje. Bem, resumindo, né, para encerrar, da mesma forma que você tem uma experiência em arte moderna, você tem uma experiência em arquitetura moderna, você vai ter que ter uma discussão de uma cidade moderna, né? Você tem também a discussão de um paisagismo moderno. E geram obras importantíssimas, todas essas frentes desses modernistas geram obras importantíssimas. O que é importante é que, a partir dos anos 40, isso vai gerar também uma tentativa de interpretação do Brasil muito forte. Na verdade, ela já é desde o começo, mas ela vai dar a imagem do Brasil. Então, o Brasil, na próxima exposição, numa das próximas exposições, ele vai com um pavilhão moderno, que é uma maravilha de trabalho também a ser discutida aqui. Em 39 já, né? Em Isso. 39, né? E a gente não é o primeiro pavilhão moderno a aparecer. Nós temos os do Le Corbusier, já em 25, os do Mise, todo aquele negócio. Mas agora o Brasil se faz representar no exterior por um pavilhão moderno. Ou seja,
há uma grande mudança na discussão de como representar o Brasil nesse período que a gente está tratando aqui. E há a construção desses novos ícones capazes de representar o país. Eles não são só ícones, né? Mas eles têm também essa função. A questão que a gente precisa entender é que isso que eu estou falando vai até a década de 30, onde se formam as condições para isso, e há uma grande transformação a partir daí, inclusive na linguagem. Porque há uma transformação nos contextos todos, sociais, econômicos, políticos, internacionais e nacionais, a partir desse ponto. Mas isso foi um esforço, vamos dizer, de atualização do Brasil a partir dessas vanguardas, com essas vanguardas europeias dando uma resposta, no caso dos jardins, que tem muito de original em relação ao que se fazia, por exemplo, na Europa no mesmo momento. Como eu só mostrei muito rapidamente, mas acho que é isso. O que eu queria trazer hoje para vocês, o que podia trazer hoje para vocês, dentro dessa chave de olhar essa revolução de linguagem